Pegando o gancho aí do Patrick, meninos, uma peça que eu gostaria muito de ver e para mim deixa algo muito transparente, muito claro. Eu gostaria muito de ver o Rodriguinho tendo mais oportunidades e uma coisa é certa, né? O Wallace é monstro nos treinamentos, ele treina muito bem. E o Rodriguinho aparentemente treina muito mal. Porque não faz o menor sentido você dar tantas oportunidades ao Wallace e não dar oportunidade ao Rodriguinho. E aqui eu não estou querendo ser pejorativa com um para colocar o outro numa prateleira de ídolos, não. Estou falando a questão de oportunidades. Você ter uma sequência e ser insistente são coisas diferentes. Eu acho que já está com o Wallace havendo uma certa insistência. Acho que já merece também ter essa mesma insistência com o Rodriguinho, de dar oportunidades em sequência, até para a gente ter novas avaliações. Não que o Rodriguinho vai resolver todos os problemas do Cruzeiro, não é isso. Mas vamos ver, deixa jogar, vamos avaliar com ele jogando jogos oficiais, não só treinando, não só aguardando a sua oportunidade. Amanda, mas assim, eu até concordo com você nessa questão de dar mais oportunidades ao Rodriguinho. Tem o Marquinhos também, que a gente até poderia ver. Mas a questão do Wallace é porque não tem outro, né? É só o garoto. Então, quais seriam as opções? Considerando que o Christian já está como titular. Seria colocar o Eduardo de volante? Colocar o garoto, né? Seriam as opções que a gente teria, seriam essas, né? Para tentar não colocar o Wallace. Eu já estou até cogitando, por isso que eu falei, né? Até a escalação do Murilo, porque o Wallace não tem a menor condição, né? Mas vai colocar quem? Ô, Rafa, mas assim, a gente também não pode ficar esperando o melhor cenário do mundo para colocar o Rodriguinho, para colocar o Murilo. Poxa, se eles estão aptos e disponíveis, estão sendo relacionados, é sinal que eles são capazes. Agora, é claro que vai ter oscilação, principalmente porque eles são jovens. Isso vai oscilar. Agora, o Cruzeiro também está esperando vencer de 4-0, ter uma sequência de 4 vitórias, para aí sim poder utilizar esses jogadores. Senão a gente está vendo que não há um prestígio, né, com relação a oportunidades. A gente vai continuar nessa mesmice e eles vão continuar no banco de reservas? Não, eu concordo e acho que até estou começando a cogitar colocar os dois. Agora sim, vejo como um erro, né, o Cruzeiro ter emprestado 2 volantes, né? Tudo bem, o Peralta foi péssimo todas as vezes que jogou, mas poderia tentar. E o Joseph também que está emprestado jogou muito como volante na base, né? Então acho que o Cruzeiro tem 2 volantes emprestados e agora tem um volante de fato, né, para pôr no time, que é um da base. E olha que situação. Planejamento ruim, né? O Rodriguinho até pode jogar como volante também, né? Já jogou como meio-campista mais central, já jogou como ala direito, inclusive no América. Eu, pelo menos, pensando assim na escalação de ontem, eu não colocaria um zagueiro, né? Até porque o nosso lateral direito, seja Fagner ou seja o William, ele é um cara que apoia muito, né? Mais até do que o Kaique. Então eu imaginei que finalmente o Rodriguinho fosse ter uma chance mesmo sendo fora de posição, falei, acho que vai ser o Rodriguinho, porque ele jogou várias partidas como ala direito, achei que seria ele ou o Marquinhos, né? O Marquinhos é canhoto, mas jogou como lateral direito com o Diniz e foi até razoável, assim, não foi um cara a comprometer tanto. Falei, acho que ele vai botar um cara mais agressivo por ali para a gente ter velocidade no corredor, né? Já que o Christian não é um jogador propriamente rápido, o Lucas Silva também não. A hora que botou o Jonathan Jesus, eu fiquei pensando, tá bom, né? Deve ser pela bola aérea, por algum aspecto assim, mas faltou um pouquinho ali. E acho que demorou muito a fazer a mexida. E quando fez também, colocar o Lucas Romero cansado para ser o lateral direito, eu não acho que foi uma mexida muito inteligente, né? Porque ali a gente precisava gerar mais volume de jogo. E o Romero quebra o galho na lateral, ele não compromete, mas ele também não é um jogador de muita qualidade no apoio. O Romero é um jogador de cumprir, de se posicionar direitinho na linha. A gente lembra do Lucas Romero, que virou titular na lateral direita do Cruzeiro, porque o Edilson não conseguia dar o mínimo de segurança para o setor. Então, assim, acho que era mais interessante ter colocado ou o Rodriguinho ou o Marquinhos para fazer a lateral, que seja no segundo tempo, para ver se o Cruzeiro conseguia acrescentar um pouco mais. E como vocês falaram do Wallace, né? É difícil defender, né? O Wallace é um jogador que, não, ele precisa de uma pré-temporada, aí ele fez pré-temporada. Não, ele precisa emagrecer, aí ele emagreceu. E o cara não joga, o cara não consegue jogar, sabe? Assim,
É uma questão de, talvez, a gente já falou sobre isso, né? Estar condicionado a jogar num time que tinha uma postura mais defensiva, que ele normalmente não era um cara que precisava distribuir bolas com mais qualidade. E ontem ele até fez um passe bom, eu me lembro, uma bola que ele deu para o Dudu na entrelinha, o Dudu dominou e sofreu a falta. Mas assim, é muito pouco, né? É muito pouco para ele, é muito pouco para o Dudu. Eu puxaria também agora o Gabriel. Teve 45 minutos. Vocês acham que o Gabigol estava um pouco mais disposto ou brigando um pouco mais pela bola? Ou foi aquele Gabigol meio isolado de outros jogos? Ô, Caramujo, eu acho que é um pouco de cada coisa. Quando ele se posiciona somente aguardando a bola chegar até ele, e aí o Cruzeiro tem tido essa dificuldade, porque a bola não chega, ele consegue também, ele tem características para sair de dentro da área, para puxar a marcação, para buscar o jogo. Então, enquanto ele conseguiu fazer isso, eu acho que ele foi até produtivo nesse sentido, né? Mas aí, quando a gente vê ele como uma referência dentro da área, e não é características, né, somente única, exclusiva dele, jogadores que estão dentro da área como referência e que precisam que a bola chegue até ele, o Cruzeiro não consegue, infelizmente. E acho que tem um grande impacto com relação ao Gabigol, porque ele entra no momento também que os jogadores estão mais cansados, né? E essa bola chegar com qualidade até ele, eu confesso para vocês que vai passar um pouco de fome, porque o Cruzeiro não tem conseguido exatamente fazer isso. Então, vamos pensar naquilo que o Cruzeiro, em termos de oxigenação, e eu concordo com você. Talvez as substituições, o time, para mim, não foi correto. O Cruzeiro poderia ter renovado o fôlego, poderia ter trazido mais, ou pelo menos tentado qualidade ali no intervalo. Achei meio tardias as substituições. E não estou falando que é por isso que não surtiram efeito. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só apostaria num momento que seja mais rápido do que foi o Leonardo Jardim para esse jogo. Essa primeira troca aí, né, Caramujo, no intervalo, o Leonardo Jardim até tenta fazer algo diferente com o Cruzeiro perdendo, mas também é fato. Aí voltamos na questão desse meio de campo do Cruzeiro, com os três que têm jogado e jogado bem, apesar que ontem não foi tão bem assim. Quando você tira o Cris para colocar o Gabigol, automaticamente ele vai fazer uma função que ele pode sim fazer, mas não é aquela habitual que ele estava acostumado a fazer no próprio Cruzeiro aqui recentemente. O Cruzeiro atrasa o placar, desmonta a estrutura desse meio de campo, que estava conseguindo levar pelo menos essa bola ao ataque. A questão do Cruzeiro era muito ali no terço final, que não conseguia finalizar. Igual a Amanda falou, acaba morrendo de fome também, essa bola não consegue chegar nele, né? Então eu consigo ver, igual a Amanda falou, a junção dos dois. Mas até vejo que no começo ele entra com vontade, buscando a partida, sofrendo falta, caindo mais pelo lado direito ali. Mas eu acho que a partir do momento que o Cruzeiro desmonta essa estrutura do meio de campo, essa bola para de chegar lá também automaticamente e fica difícil também cobrar algo de um atacante onde ele não vai ter a possibilidade de finalizar, né? Como é o caso do Gabigol, que ele precisa desse tipo de jogadas, né? Enfim.